Bom dia para todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já fui pegando o microfone, já fui falando assim antes do bom dia, né? Mas foi só para esclarecer um pouquinho a respeito do sorteiozinho. Então, desculpa, esqueci o seu nome, querida. Eu confundo ela com a Tânia. A Simone. Eu já ia falar Tânia, porque eu cumprimentei ela como Tânia quando eu cheguei. Não sei se ela percebeu. Então, hoje nós vamos trazer um pouquinho aqui com vocês, nós vamos, nesse bate-papo, saber como que eu posso adquirir uma saúde financeira e parar de correr atrás do dinheiro. Então, acho que eu desliguei alguma coisa. Do lado, aqui. Só para me familiarizar, eu devia ter ficado com o meu, né? Na apresentação, quando eles falaram assim, Célia, coloca um mini currículo seu, assim, eu coloquei formada em comunicação social, bacharel em comunicação social, e tem outras formações aí, ao longo da minha vida profissional, a gente vai fazendo curso, vai fazendo especializações e tudo mais. Mas por que eu coloquei bacharel em comunicação social e vou falar sobre finanças? Para você entender que o que nós vamos tratar, nada tem a ver com formação acadêmica. Por quê? Porque tem muita gente, ao longo do tempo aí, eu estou nessa atividade de educação financeira há 5 anos, o meu sócio, Júlio Santos, está há mais de 10 anos, e nesse tempo, tudo que nós descobrimos é que educação financeira é comportamental. Então, nas palestras, nos cursos, os trabalhos que nós fazemos, a gente anda por aí e nós pegamos pessoas que falam assim, olha, eu sou gerente financeiro de banco, mas as minhas finanças pessoais estão um caos. E é por isso que eu coloquei aqui, sem arrogância nenhuma e outros títulos, às vezes as pessoas gostam, não, quero saber se é PhD, formado em Harvard, etc., etc., mas você vai ver que qualquer pessoa, independente da condição financeira dela, né? Pode ganhar 100 mil ou pode ganhar um salário mínimo lá de 900, ela tem condições de ter educação financeira. Vamos aqui até eu me acostumar. Esse é o Júlio Santos. Eu conheci a educação financeira através dele. Eu nunca tive problemas financeiros para falar assim, eu fui endividada, eu estava quebrada, eu estava falida. Não, nunca tive isso. Eu sempre trabalhei, sempre ganhei muito bem. Achava que eu tinha educação financeira porque eu não tinha dívida. Eu recebia, pagava todas as minhas contas e ficava de novo, como todo brasileiro, esperando o próximo pagamento, né? E contando no mês, sabe? Riscando o xizinho lá no mês, né? E um dia eu ouvi falar sobre educação financeira, eu nunca tinha ouvido falar. Alguém aqui já ouviu falar? Hoje tem um pouco mais de divulgação, né? Quem mais aqui? Uma pessoa já ouviu falar de educação financeira, hoje tem um pouco mais de divulgação. Há 5 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar. Como eu gostava muito de fazer curso, sair, etc., eu fui fazer um curso. E aí eu descobri que eu era analfabeta financeira. Então, assim, não é pejorativo. Nós, quando criança, todo mundo aqui foi para a escola, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, deixou de ser analfabeto, passou a ser alfabetizado. E na educação financeira, a mesma coisa. E aí eu conheci o Júlio. Ele também é palestrante, ele dá cursos, esses são alguns dos cursos que ele dá, tem ali princípios, os 2 tornaram-se livros, né? Princípios Bíblicos da Educação Financeira e Educação Financeira para Pais e Filhos, esse ele publicou em livros, os demais ele transformou em cursos. Então, tem aqui esse é mais recente, mas ele tem sido bastante procurado e que muita gente ali ainda precisa de uma orientação. Aqui está, cartão de crédito, 11 erros que comprometem a saúde financeira. Na realidade, o curso são 12 erros. E a gente tentou ali reduzir um pouco os erros, mas quando você vai abrindo o leque dos erros no cartão de crédito, e que leva muita gente a se comprometerem, então, nós descobrimos, vamos parar aqui nos 12, tinha muito mais. Então, foi divulgado como 11, depois foi parar nos 12 e a gente parou ali. Harmonia financeira para casais, ações para sair da dívida em 2018, esse aqui foi lançado ano passado, mas continuam as mesmas ações para sair das dívidas em 2019, 2020, na hora que a pessoa quiser sair. 7 hábitos para o sucesso financeiro. Então, assim, são
atitudes que nós temos diariamente. Além desses, tem muito mais, você pode conhecer nosso trabalho de cursos ali na Eduz, nós formamos consultores, educadores também, nós temos aí um leque de curso bastante grande, os nossos cursos estão na Eduz. E aí, eu descobri que eu não tinha, que eu era analfabeta financeira, descobri que eu poderia estar muito rica e não estava por causa desse analfabetismo, e falei, não, agora eu quero dar uma guinada na minha vida. Já vivi aí muito tempo sem isso, então agora eu quero a minha independência financeira. E aí eu não só me apaixonei, apliquei na minha vida, e como eu falei para você, eu coloquei lá, bacharel em comunicação social, para te dizer que eu estou aqui, não é pela minha formação acadêmica, mas é porque eu dei certo nisso que eu vou te falar hoje. Porque eu apliquei na minha vida, porque eu tive sucesso com a educação financeira na minha vida, e hoje eu tenho um grande prazer de levar isso, através de consultoria, através de palestras, de cursos, e temos trabalhado aí numa gama muito grande de empresas, de associações. Algumas empresas nos contratam para dar consultoria financeira para os funcionários deles. Então, graças a Deus, as pessoas estão tendo essa abertura de mente, porque há um sofrimento muito grande por causa das finanças. Então, como eu falei, há 5 anos atrás, a gente quase não ouvia falar, hoje tem uma divulgação um pouco maior, ainda há um pouco de resistência com relação a isso, as pessoas ainda tentam ficar ali se ajeitando, mas isso aí tem aberto, as pessoas estão entendendo que há uma necessidade de um relacionamento diferenciado com as finanças, ok? Então, vamos lá. Vamos tentar descobrir isso aqui? Estão dispostos para obter saúde financeira? Então, eu quero a participação de vocês. Eu vou começar a fazer algumas perguntas, e pela carinha de vocês, eu estou vendo aqui que ninguém tem problemas financeiros. Afinal de contas, corretor de imóvel, trabalha ali aqueles imóveis de 1 milhão, que vocês vendem 3 por mês. Estou sabendo aí, as meninas me contaram que aqui só vem gente, nós vamos aqui só contar do que acontece lá fora, né? Não é comigo, não é com você, aqui dentro nada. Então, eu vou fazer umas perguntinhas aqui, e se você conhece alguém nessa situação, você levanta a mão para a gente fazer aí ver aí como é que está a situação do povo lá fora, ok? Você conhece alguém que sofre com as finanças? Você conhece? 62? Onde você está vivendo, querido? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça. Porque no Brasil, eu vou te dar sem brincadeira nenhuma, 90%. Tem um gráficozinho que eu não trouxe hoje para vocês, mas a gente costuma colocar na palestra, e é assim, tem 3 perfis do povo. Aqueles que estão endividados, aquela coisa assim, devo, não nego, pago quando puder, chega as contas em casa, eu jogo para cima, o que ficar no teto eu pago, o que cair no chão eu esqueço. Então, esse já é o endividado. Deixa para lá e vamos que vamos. Tem aquele que está ali, na linha amarela, né? Vamos falar do semáforo. Então, o endividado é aquele que está no vermelho mesmo, já furou o farol, já passou mesmo, está no vermelho. E tem o da linha amarela. O da linha amarela é aquela pessoa que, como eu falei, que eu era. Eu recebo, eu pago todas as minhas contas, eu não devo nada para ninguém, mas também não tenho R$1. Se quebrar o salto do sapato e eu for para o sapateiro pedir para ele bater um preguinho e ele cobrar R$5, eu saí da linha amarela e fui para a endividada, porque eu não tenho esses R$5. E tem o outro que está ali no verde, que é aqueles que têm dinheiro, que já investem, têm uma reserva financeira, etc. E aí a gente traz e pergunta para as pessoas, quantos vocês acham que estão aqui? Então, né, isso foi um levantamento que nós fizemos, além do contato que nós temos, nós damos palestras e cursos, e o nosso trabalho a gente faz de norte a sul do país, tá? Em todos os lugares. Esta semana, agora no final de semana, eu estou indo para Pirassununga, atender uma empresa lá. Então, dentro de São Paulo todo, quando dá para ir, a gente vai, quando não dá, a gente faz atendimento online. E aí, o que nós vimos em todo o Brasil, por isso que eu perguntei para o amigo, onde está morando? É que, assim, entre a linha amarela e a vermelha está 90% da população.
E se você pega hoje os noticiários, a mesma coisa. E, como eu mostrei aqui, um dos cursos que nós temos é a respeito do cartão de crédito. A grande maioria das pessoas estão endividadas em cartão de crédito. A semana passada eu vi uma notícia no SPTV falando sobre só a cidade de São Paulo, que são em torno de... Eu não vou falar números, porque eu sei que eu vou me perder aqui. Mas, assim, está para cima de 55% da população só da capital, que está inadimplente. Então, assim, o número é muito grande. E o que isso provoca? Nós vamos ver mais para frente. Então, você conhece aí, né, um desses inadimplentes é seu vizinho, com certeza, né? Então, tá bom. Outro... Você conhece alguém que está endividado? Com esse número que eu te falei, é meio que impossível a gente não conhecer, né? Que todo mês corre atrás do dinheiro? Claro que a gente não. Nós não corremos atrás do dinheiro, porque o dinheiro chega até nós, na tranquilidade, certo? Você levanta de manhã, já com o celular tocando, umas 4 ou 5 pessoas falando assim, como que você chama, querido? Silvio. Senhor Silvio, eu quero comprar um apartamento, né? Todo dia de manhã, umas 3, 4... esse telefone já não me deixa dormir. Logo cedo já está tocando. Eu estou brincando assim com vocês, porque eu também tenho um imóvel para vender. E a gente sabe que é uma briga, né? De quem quer comprar, de quem quer vender, e essa questão toda. E outra, que faz malabarismo com o dinheiro. Alguém conhece? Sabe o que é o malabarismo com dinheiro? Como é que fica? Opa, tá sobrando, está faltando, espera um pouquinho, deixa eu ajustar aqui, esse mês vai dar, esse mês não vai, e aquela questão, né? O dinheiro sempre acaba antes do mês. Como é que faz para esse mês ser mais curto? Então, vamos lá, mas por que isso acontece? Sabe de uma coisa, como nós estamos falando, é educação financeira. Quando a primeira vez que caiu lá uma moeda nas suas mãos, ou uma nota... O que falaram para você? Um tio, um pai, ou você trabalhou eu vinha conversando agora com o taxista que me trouxe, e eu falei assim, na minha geração, a gente podia trabalhar com 9 anos, com 10 anos. Hoje, a garotada está aí com 17 anos, empinando pipa, né? E não trabalha, e se você falar que tem que trabalhar, escravidão, já vem aí já vem o Estatuto da Criança, é aquela loucura, né? Mas, assim, estou vendo aqui, mais ou menos a maioria já deve ter começado, é da minha época, que começava cedo, né? Mas, quando colocaram o dinheiro na sua mão, falaram o quê? Que dinheiro era para quê? Para gastar. Olha, era assim, raríssimo alguém que ensinou o filho a pôr no cofrinho. Não é isso? Então, um dos motivos que acontece isso, de hoje, nós até termos esse relacionamento com o dinheiro, até vir um montante na nossa mão, e a gente não conseguir ajustar, está sempre nessa corrida de eu preciso ganhar mais, são os impostos, são as taxas, se o governo não cobrasse tanto imposto, você já viu aquela notinha que você vai no supermercado? Que 50% da sua compra é imposto do governo? Puxa, mas se o governo não cobrasse esse imposto, eu estaria em outra situação. Quem já pensou nisso aqui? Se não fosse tanta taxa que eu tenho que pagar, se não fosse tanto imposto, essa inflação, não é assim que a gente vive? Mas o que, na realidade, acontece é que nós não sabemos ter um relacionamento saudável com as nossas finanças. Então, uma das coisas que acontece é o consumismo. Quem aqui é consumista? Uau! Pessoal sincero! Olha, parabéns para vocês, sinceridade, porque assim, quando a gente fala em consumismo, as pessoas falam, eu não sou consumista, porque na nossa mente, consumismo está naquela questão assim, uma mulher que tem lá uma parede, um guarda-roupa, né, com as paredes cheias de sapato, e ela ainda vai no shopping e compra mais uma meia dúzia de sapato. Um homem que tem
um guarda-roupa lotado de gravatas e ternos e camisas, mas ele vai e compra 7, 8 camisas de uma vez só. Mas, na realidade, todos nós somos consumistas. Mesmo que a gente não compre em quantidade, mas nós vivemos numa sociedade consumista e que nos induz ao consumo todos os dias. Então, uma das coisas é gastar sem planejamento. Quando nós nos tornamos, por sermos consumistas e gastar sem planejamento, é onde nós vamos criando problemas. E assim, você é bombardeado o tempo todo. Antigamente eu falava assim, nas palestras, há 5 anos atrás, quando eu comecei, eu falava assim, você sai na rua, já tem um outdoor lá na sua frente, falando, mude de celular, compre o carro do ano, etc. Hoje em dia, você não precisa sair de casa. Já viu aquela coisa assim, 30 ovos por R$10? É um microfone que passa, uma gritaria. Você está lá no fundo da sua casa, no quintal, escondido. Você não está pensando em comprar nada, mas estão te oferecendo 30 ovos por apenas R$10. Né? Então, assim, é o tempo todo. E aí o que a gente faz? O ovo está barato, porque eu vi R$5 uma dúzia ou meia dúzia. Aí eu saio correndo e vou lá, mas eu não me planejei para comprar esses, mesmo sendo barato, mesmo sendo vantajoso. Se eu não tiver planejamento, com o ovo, eu não vou ter planejamento com a casa, com o carro, com a roupa, com o shopping, com saída, com o passeio, com as férias. Outra coisa, gastar por impulso. O gastar por impulso é muito de mulher, né? Você chega assim naquela bolsa que você sonha há tempos, aquele sapato que você viu quando você estava navegando ali na internet, alguém lá na sua rede social, no Facebook, no Instagram, postou aquele sapato, aí você foi no shopping, por acaso, passei lá, estava por aqui, vou almoçar, o sapato está 3 de 33. Puxa, que legal, olha, o sapato dos meus sonhos, 3 parcelas, R$33, no cartão de crédito, 3 parcelinhas só, dá para levar, né? Então, eu vou lá e compro. Ou o sapato, ou a bolsa, ou... Os homens, hoje em dia, também não estão tão longe desse consumismo, né? Ou o sapato mesmo para o homem, o terno, a gravata que sonhou, que viu, que gostou, vai lá, é esse que eu preciso. Mas eu não me planejei, eu não sei o que eu vou fazer no próximo mês, eu mandei ver o cartão de crédito, nós vamos falar daqui a pouquinho, e no próximo mês eu estou comprometido. Outra coisa que me leva à falta de controle financeiro. Por incrível que pareça, a gente faz consultorias pessoais e familiares. Né? Então, nós temos uma metodologia que a gente foi desenvolvendo e nós fomos vendo o que era que dava mais certo. Quando nós começamos com um trabalho que dava certo, mas a gente precisa, quando se trata de finanças, a gente precisa de respostas rápidas. Né? Vocês trabalham com vendas de imóvel e você sabe que a pessoa, se ela quer comprar um imóvel, a aprovação do crédito dela precisa ser rápido. Não dá para esperar daqui 6 meses, daqui 1 ano e etc. Então, tudo que envolve finanças, as pessoas têm um pouco de pressa. E, ao longo do tempo, nós fomos desenvolvendo essa metodologia que trazia essa condição de mostrar para a pessoa a condição dela e os passos para a saída. E, na maioria das vezes, então, quando a pessoa nos contrata, a gente chega lá e fala para ela, olha, eu preciso que você me dê informações. É um médico. Você vai no médico, fala, eu estou com dor de cabeça. Ele vai falar, você fala, eu estou com dor. Ele vai falar, primeiro, onde que é a sua dor? É na cabeça. Tá bom, então você vai fazer estes exames. Na consultoria, a gente vai pelo mesmo lado. E tem gente que chega para nós, e uma das perguntas que a gente faz no início é assim, qual é a renda média das pessoas, se é família, se é individual, quanto que elas ganham em média, não precisa ser exato, não precisa lá o valor do holerite, mas a gente precisa saber em torno de quanto ela ganha, como que é a situação dela, aqueles 3 perfis que eu falei, né? Ele é endividado, ele está equilibrado, ele é investidor. E tem gente, por incrível que pareça, que manda para a gente e fala assim, em média eu devo ganhar 9 ou 10 mil reais, eu não sei ao certo quanto eu ganho. É falta de controle financeiro. E aí, por aí vai. Se a pessoa já não sabe quanto que ela ganha, você acha que ela sabe quanto que ela deve?
pior ainda. E tem muita gente que nos procura assim, se você souber de alguém que empreste aí 100 mil, 150 mil, resolve o meu caso. Em primeiro lugar, nós não indicamos produto nenhum, nem seguro, nem título de capitalização, nós não indicamos produto nenhum na nossa consultoria. Em segundo lugar, se a gente não indica produto nenhum, e nós estamos falando sobre saúde financeira, você acha que nós vamos indicar empréstimo? De jeito nenhum. Mas, continuando, aí a pessoa, olha, nós vamos aqui fazer o levantamento da sua situação. Então, a pessoa chega para a gente e fala assim, se você me arrumar alguém ali que me empreste 150 mil, resolve o meu problema. Quando a pessoa coloca no papel, a dívida dela quase que dobra. Ela não sabe quanto que ela está devendo. E as pessoas vão se afundando por causa disso, porque não tem o controle financeiro. Um outro problema seríssimo é o crédito fácil. Hoje em dia está muito fácil adquirir um crédito. Eu estava vendo uma reportagem esses dias que estava falando assim, eu não lembro, eu não vou citar o banco, mas falava assim, você pode fazer o financiamento do seu imóvel e, para isso, para você conseguir o financiamento mediante esse banco, você pode colocar a renda da sua esposa, do seu cônjuge, do marido ou da esposa, do cônjuge, do filho, de um sobrinho e até de um genro. Falei, querido, e depois quem que vai pagar? Todos os 4? Todo mundo vai pagar junto? Então, assim, hoje estão facilitando demais para que a pessoa adquira o crédito. Não só em empréstimos ou em financiamentos, mas os cartões também. Cartão de crédito, hoje, tem gente que abre a bolsa assim, e a carteira, né, aí cai assim, parece um pergaminho, uma fileira. Todo lugar que você vai no supermercado, numa loja de roupa, numa loja de departamento, quando você chega na boca do caixa, o que te perguntam? Dinheiro ou cartão? E quando você fala cartão, qual é a segunda pergunta? Você já tem o cartão da loja? Mas não tenho. Na minha época, quando eu fiz o meu primeiro cartão de crédito, eu precisei levar RG, CPF, comprovante de endereço, olerite, uma infinidade de coisas. Isso faz bastante tempo. Tá? Hoje, você só precisa falar. Se você souber o número dos seus documentos de cor, você sai com um cartão da loja, um cartão e pronto. E aí a pessoa tem o cartão da loja, ela tem o cartão do banco, ela tem o cartão virtual, ela tem o cartão no celular, e uma infinidade de cartão. E quantos salários ela tem? Eis o problema. Ela tem um monte de cartão, mas esse daqui vence dia 10, esse vence dia 17, esse vence dia 15, esse vence dia 20, mas ele só recebe dia 5. Ele recebe uma única vez. Adianta vários vencimentos dentro do cartão. Então, a facilidade do cartão hoje, para nós, é muito grande. E o uso descontrolado desse crédito, eu posso sair daqui agora e parar em qualquer concessionária de carro, eu saio com carro zero? Sem dificuldade nenhuma. Voltando lá no passado também, tinha algumas coisas que você ia comprar que você precisava de fiador, deu o nome de 3 pessoas. Quem é dessa época aqui? Quem chegou a pegar alguma coisa assim? Não era assim? Deu o nome de 3 pessoas. Eu ia comprar acho que nas lojas pernambucanas, eu não lembro na época, Zogby, sei lá o que era, mas era assim, deu o nome de 3 pessoas que você conhece, tinha que dar o nome e o telefone. Hoje você não precisa dar nem seu nome. Misericórdia. Só que assim, você sai com a compra. Agora, e sai também com o problema. Né? E quem está lá, o vendedor, a loja, o banco, ele não quer nem saber. O problema é seu agora. A minha parte aqui é oferecer. É proibido, é ruim, é mal? Não. O crédito, ele é bom. A facilidade do crédito, ela é boa. Porém, o uso, eu tenho que ter o controle. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter orientação para isso. E um outro aqui, empréstimos, consignados, financiamento. Deixa eu te contar uma historinha. Eu gosto de ilustrar com historinhas. Com relação a consignados, acho que eu não sei se vocês têm aqui, porque a maioria é autônomo, é assim que funciona?
né? Mas o consignado é aquela coisa assim de você... Para os aposentados, se alguém aqui é aposentado, deve ser bombardeado o tempo todo, né? Que, olha, você não precisa nada, a gente põe o dinheiro na sua conta agora. Basta uma ligação. A senhora quer, a senhora recebe agora. E aí, já vem descontado, que é a garantia deles receberem. Se a garantia de você conseguir pagar é outra história. Então, o consignado está muito mais forte do que os empréstimos em si. Como eu falei para vocês, a gente atende bastante, faz palestras em empresas, em vários lugares, e nós, uma vez, fomos chamados para uma palestra na Subprefeitura Regional de Aricanduva. Tem alguém aqui que é da Zona Leste? Então, ali naquela região. E ali, a pessoa que nos contratou, ela falou assim, olha, eu tenho um funcionário aqui que ele pediu, funcionário público, tá? Funcionário de prefeitura, funcionário público. É aquela coisa assim, o cara para de trabalhar a hora que ele quiser. Se ele quiser morrer trabalhando, ele morre, ele não vai ser mandado embora, a menos que tenha algum problema lá, mas se ele for um funcionário normal, é o que a gente chama de emprego garantido. E essa pessoa nos falou assim, esse funcionário ele pediu exoneração do cargo. Você sabe por quê? Quem chuta aí? O porquê que ele pediu exoneração do cargo? Ele tinha feito tanto consignado que ele não recebia mais salário. Chegava no final do mês, o salário dele não vinha. E ainda tem aquela, né? Só pode comprometer 30% do salário. E alguém segue essa regra? Não. Então, ele falou assim, olha, eu levanto todo dia de manhã, eu trabalho, e chega no final do mês, eu não tenho nada para receber. Porque ele já tinha feito empréstimos. E essa facilidade, também, pela falta de conhecimento, pela falta de orientação, pela falta de cuidado e do controle, nós já vimos pessoas pegando consignado para fazer festa de aniversário de 15 anos, para fazer churrasco no final de semana com os amigos. Sabe assim, um descontrole, uma falta de planejamento. E aí ele fica com a dívida e a festa durou quanto tempo? 4 horas? 5 horas? Que seja um dia inteiro. Hã? A festa 4 horas e a dívida 4 anos. E olhe lá, porque são 36 meses, são 46 meses, são 72 meses. Eu fiz um atendimento de uma pessoa de Curitiba, e a pessoa me procurou e ele estava desesperado, porque ele fez a festa de aniversário de 15 anos da filha dele, e ele pediu um empréstimo no banco. Aí ele não conseguiu, foi pagando, ele não conseguiu pagar, ele refinanciou esse empréstimo, mas o banco é bonzinho, o banco é legal, não é? Quando ele foi refinanciar, o banco falou assim, olha, mas já que você vai refinanciar essa sua dívida, você pega mais um pouquinho, né? O banco é bonzinho, é legal. Deu um pouquinho mais para ele, abaixou a parcela, e a filha dele já estava com 21 anos, e essa dívida eu lembro que era assim, era uma dívida começou com 5 mil, o total que ele teria que pagar era 30 mil, ele não estava conseguindo pagar, e agora, aos 21 anos do aniversário de 15 anos da filha dele, ele corria o risco de não conseguir pagar a faculdade dela. Olha que disparate. Então, você fala assim, Célia, está de brincadeira, você não tem noção do que as pessoas fazem por aí. E uma coisa muito perigosa, já ouviu falar em status? Sabe como que a gente define status? É comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar quem não te conhece. Porque fala a verdade, quem te conhece... Não é? Não, e assim, quem te conhece sabe que ou o celular está financiado e não tem crédito, o carro é um top de linha, mas está sem licenciamento, sabe aquelas coisas assim? Quem te conhece sabe da sua vida. Agora, quem não te conhece, você pode posar, olha, estou com um iPhone, né? Mas o iPhone está financiado em 36 vezes e não tem... Liga para mim, não posso porque estou sem crédito, né? Não li a mensagem porque eu não tinha internet. Então, assim, a gente perde coisas básicas por causa do status. E o status é o sucesso financeiro igual a coisas. E isso não é verdade. O que você tem, o que você apresenta, não significa o que você é.
Por isso que eu coloquei lá no início, eu só coloquei bacharel em comunicação, podia trazer aqui para você uma infinidade de títulos. Mas o que vai resolver é quem eu sou, não o que eu fiz, não os títulos que eu tenho. O brasileiro ele gosta muito de certificado, né? Então, como eu falei para você, a gente dá muito curso e as pessoas já mandam assim, qual é a certificação? Eu falo assim, saúde, tranquilidade, paz, tá bom? Não, você quer um papel com um título lá, tudo bem, a gente dá também. Mas, para mim, é mais importante isso. Como eu falei para você, se eu estou aqui hoje dando uma palestra para você, falando com propriedade, eu não estou falando do que me contaram, eu estou falando do que eu vivi. Eu não tinha planejamento de gastos, eu não tinha controle no cartão de crédito, eu achava que porque eu tinha dinheiro, eu podia pagar o mês seguinte, eu podia passar o cartão do jeito que eu quisesse. E eu achava que, se eu tivesse as coisas, eu ia ser mais aceita na sociedade. E aí, quando eu descobri que tudo isso não me tirava o sono à noite, não me trazia paz e alegria, eu fui mudando, eu fui fazendo opções. E aí, nós temos aqui, isso tudo gera um descontrole financeiro. Por isso que, o que é que gera o descontrole financeiro? É essa sequência de coisas. É o que não nos ensinaram, que cartão de crédito é bom sim, mas é para quando for necessário, não é para andar direto na bolsa. Não é para fazer... As pessoas agregam o limite do cartão de crédito ao salário. Ela tem um salário de R$1.000 e um limite de 3.000. E aí ela agrega, não, eu ganho 4.000. Só que não, ela deve 4.000, porque ela já gastou o dela e já gastou o do cartão também. Eu uso cartão de crédito. Tem algumas coisas, até por conta do nosso trabalho, que a gente precisa fazer pela internet, a gente coloca divulgação no Google, Instagram, tal, e esses pagamentos a gente faz com cartão de crédito. Mas ele não anda na minha bolsa, ele fica na minha casa. Eu posso sair e falar assim, olha, eu vou comprar um presente com o cartão de crédito. Mas aí eu pego o cartão, na hora que eu vou sair, eu vou direto no lugar, compro, volto, e o cartão vai para dentro da caixinha. Ele é bom, mas ele tem que ser usado com sabedoria. E quais são as consequências do descontrole financeiro? Como eu falei para você, eu estou aqui porque eu dei certo. Então, hoje, eu já tive essas consequências, mas eu não quis conviver com elas, eu quis eliminá-las. Já ouviu falar dessa palavrinha aqui? Hoje virou moda. Misericórdia, sabe? É uma coisa muito séria, porque as pessoas estão rindo, brincando, se divertindo e tal, mas, quando ela chega em casa, ela está com depressão. E virou doença da moda. Sabe, hoje em dia, você pega adolescente com depressão, você pega pais de família com depressão, esposas e maridos com depressão, separações. A questão financeira gera muita separação. Estresse. Nossa, eu estava vindo agora de táxi, e eu estava conversando com o motorista, eu falei assim, eu não tenho mais paciência para dirigir em São Paulo. Porque as pessoas parecem que enlouqueceram, sabe? Assim, a pessoa ela vai andar 100 metros e parar, mas ela não deixa você passar. Ela atropela o pedestre, ela bate no motoqueiro, ela derruba, mas ela vai embora. Então, assim, a vida banalizou, porque as pessoas estão estressadas. Ela fecha o cruzamento. Sabe assim, ó, o farol ali na frente está fechado. Aqui é uma rua. O cara, ele avança para ficar parado aqui, e você que está vindo aqui, você não pode passar. E eu fico olhando e falo assim, eu não estou acreditando nisso. O que está acontecendo aqui? Então, assim, porque as pessoas estão estressadas, elas não têm mais paciência com nada, elas não querem esperar. É na base do fast food. As pessoas que nos procuram também é assim. Elas não querem mudar o comportamento, elas não querem ser ensinadas. Elas querem alguém que indique que faça um empréstimo. Porque aí ela paga a conta, ela fica com a dívida, mas aquela ali, hoje ela resolveu. Amanhã ela vai pensar. E aí vai piorando a situação.
Erro na tomada de decisão, isso daqui é o que mais a gente vê. Então, as pessoas, muitas vezes, elas nos procuram, olha, quanto que é a consultoria? Queria fazer uma consultoria financeira e tal. Você vai dar toda a orientação para ela, fala, não, eu estou sem dinheiro. E eu vou te falar uma coisa, todos os nossos clientes, eles são endividados. Aí você fala assim, mas eles ainda têm que pagar, Célia? Sim, tem que pagar, porque agora eles vão aprender a não serem mais endividados. Só que, assim, eles não estão desempregados. A gente não pega nenhum desempregado. E, por incrível que pareça, a gente também não pega ninguém com salário baixo. Aqui, para a realidade do país, os nossos clientes vão em torno de 9 mil para cima. Então, assim, você vê como que é a situação. Não é porque ganha pouco. Tem os que ganham pouco e têm dificuldade, tem também. Mas a maioria, não. E aí, eles falam, não, a consultoria está muito cara, eu não vou fazer. Eu vou continuar dando um jeito. E aí, eles tomam uma decisão que piora a situação. Tem gente que a gente fala assim, ó, já que você vai pensar se você vai fazer a consultoria ou não, até você decidir, pelo amor de Deus, não faz nada. Não faça nada. Não pega empréstimo, não pede orientação, não faça nada. Pensa isso. Quando você decidir, vou fazer a consultoria, legal, vem e nos procura. Se você decidir, não vou fazer, aí você faz o que você quiser. Porque tem gente que vem assim, com uma perna quebrada, e ela não quer engessar. Aí ela fala, não, deixa, eu ponho como que chama aqueles salompas aqui, um gelol, e eu dou um jeito. E aí ela vai. E o gelol fez o efeito na hora, e passou a dor, e ela consegue colocar salto alto, ela consegue andar, ela consegue... Só que aquilo vai piorando, vai piorando, vai piorando. Aí, quando ela chega no médico, a perna dela está quase gangrenada, porque estava quebrada, e ela ficou passando o remedinho. E a situação das finanças das pessoas com a gente também acontece isso. A pessoa vai lá, nos procura um ano depois, quando ela volta, mas sabe o que é? Que na época não deu, tal, mas aí eu fiz um empréstimo, eu usei o cartão. Tá bom, querido, você ia para a enfermaria, agora você vai ter que ficar internado na UTI. Sinto muito, você está assim, transfusão de sangue, o seu caso. Então, coisas que às vezes a gente demoraria aí 3 meses, 6 meses para resolver, sinto muito, você vai levar agora 6 anos, vai ter que abrir mão do que você não queria, vai ter que fazer sacrifícios e por aí em diante. Impacta nos relacionamentos, alguém aí falou sobre separação. Um grande número, eu vi uma reportagem também, a gente acompanha bastante aí as notícias, 50% dos casamentos que terminam hoje é por causa das finanças. 50%. Os outros 50% está dividido em várias situações, várias coisas. Traição, incompatibilidade de gênio, casou sem amor, um monte de coisa. Mas 50% é por causa das finanças. Impacta no relacionamento familiar. O impacto nos relacionamentos que eu coloquei primeiro, e depois no familiar, e esse daqui eu comentei o familiar primeiro. Os outros relacionamentos é no dia a dia, no seu trabalho, é com o seu chefe, é com o seu colega de trabalho, a gente não tem mais paciência, é no trânsito, como nós acabamos de falar. E tudo isso gera o quê? Improdutividade. Nós temos um país completamente improdutivo. Você concorda comigo? Eu peguei uma pessoa que ela falou assim, deixa eu chegar para cá, vocês estão tirando foto? Faz assim para mim, tá? Eu saio de frente. Eu atendi uma pessoa que ela falou assim, Célia, eu passo 15 dias na empresa onde eu trabalho, fazendo cálculo do que eu tenho que pagar, do que eu vou conseguir pagar e do que eu não vou conseguir pagar. Ela trabalha 30 dias. 15 dias, todo mês, ela só pensa nas dívidas. Então, assim, os primeiros 15 dias, quando ela recebe, ela até trabalha. Os outros 15 dias que o salário acaba, ela fica fazendo o que nós chamamos lá no início do malabarismo, para ver o que é que vai dar para fazer com o que ela vai receber no próximo mês. Então, torna-se uma pessoa totalmente improdutiva. Como ela erra muito na tomada de decisão, ela não consegue ver saídas, ela não consegue melhorar o ambiente de trabalho dela, ela não consegue ser um melhor funcionário, e aí ela vai piorando a situação, porque daqui a pouco ela é mandada embora, então ela estava endividada, ela não conseguia trabalhar, agora ela está desempregada e endividada. E aí ela aceita qualquer coisa.
Ah, abrir uma porta, eu vou trabalhar assim mesmo. E aí trabalha naquilo que não gosta, naquilo que se sente frustrado, ganha menos do que ganhava. Uma das coisas que a gente orienta das pessoas para terem a reserva financeira é que, se você for acometido por uma crise, você poder parar para pensar, espera um pouquinho só, onde é que eu vou trabalhar? Eu não vou aceitar isso daqui porque eu preciso pagar as minhas dívidas, mas eu vou fazer aquilo que eu gosto. E quando você faz o que você gosta, você é muito mais produtivo, você cria muito mais, você desenvolve muito mais. Certo? O William Billy Graham, ele já faleceu. Ele era um pregador evangélico americano e ele foi conselheiro de muitos presidentes nos Estados Unidos. E ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim: se a pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da vida dela. Então, a partir do momento que financeiramente você sabe dirigir as suas finanças, conduzir os seus recursos financeiros, as demais coisas, elas vão ser ajustadas. Porque se você não está preocupado, se você não levanta preocupado em pagar dívida, você pode pensar em outra coisa, concorda? Se você chega em casa do serviço sem estar preocupado que amanhã você precisa fechar um negócio porque a duplicata vai vencer, não sei o quê, você chega em casa, você vai ter tempo para a sua família, para os seus filhos, você vai poder gerar outra coisa, você vai poder fazer outra coisa, ao invés de pegar a planilha lá e ficar, puxa, se esse cara fechar essa venda, se esse cara aqui fechar tal dia, eu consigo, sabe? Pôr a sua mente em outras coisas. Mas, para isso, nós precisamos organizar. Então, como é que a gente tem essa atitude correta? Quais são essas atitudes corretas? Porque o Billy Graham falou, se eu tiver uma atitude correta. Então, se eu estou tendo a atitude errada, eu quero aprender a ter a correta. Vamos lá? Primeira atitude correta, eu vou passar para você. Nós precisamos aprender a valorizar e respeitar o dinheiro. Isso é muito importante. Registrar todas as informações, mas com precisão. Ter planilha, mas uma planilha que funcione. Nós temos, como eu falei para você, eu vou te dar exemplos aqui o tempo todo dos nossos atendimentos. E as pessoas chegam para nós e elas todas têm planilha. Todo mundo que procura um consultor financeiro, ele tem planilha. Só que não serve para nada. Teve uma pessoa que falou assim, Célia, eu tenho uma planilha, só que todo mês eu fecho no vermelho. Está resolvendo o quê? Meu filho, desculpa, mas você está perdendo tempo. Nós fizemos um trabalho numa empresa, e aí nós fizemos assim, a empresa era muito grande, então tinha desde o pessoal lá da fábrica, como diretores de área, e etc, etc. E tinha umas pessoas de um nível acadêmico, de um conhecimento com Excel, com fórmulas, não sei o quê, assim, um pouco mais elevado, e eles chegavam para a gente, eu estava sentada numa mesa assim, a pessoa abria a planilha, né, desdobrava, assim, olha, eu imprimi aqui para você ver as minhas anotações, eu olhava assim e falava, Jesus, preciso do dom de discernimento agora, onde que eu começo lendo isso? Não estava adiantando nada, ele tinha tudo anotado com fórmulas, olha, se eu colocar um valor aqui, isso vai fazer uma projeção, tal. Tá, e como que você está chegando no final do mês? No vermelho. Então, eu vou te ensinar. Primeiro lugar, tira essa planilha. Eu vou te dar uma super simples. Uma que você vai anotar com precisão para saber para onde é que está indo o seu dinheiro. E vai saber ler. Alguém aqui sabe ler quando você entra no avião? Alguém já viu uma cabine de avião ali onde o piloto está? Ou pelo menos, mesmo que seja pela televisão, já viu aquele painel? É brincadeira, né? Quem dirige aqui sabe dirigir? Se não estiver dirigindo, mas pelo menos sabe dirigir. Você sabe ler o painel do seu carro, né? Velocímetro, combustível, uns 5, 6, isso dos mais modernos, né? Porque os antigos tinham ali o velocímetro, combustível e pronto. Hoje tem ar-condicionado, né? Eu pego o carro da minha sobrinha e aí eu olho assim, Bia, onde é que eu ligo o farol aqui, filha? Porque na minha época, os meus carros, você punha a mão para fora e ajustava o retrovisor. Hoje você aperta um botãozinho.
né? Mas qual o botão desses aqui? Mas tudo bem, a gente aprende. E um painel de um avião? Dá para ler? Se você não tiver conhecimento, se você não for ensinado, o avião não vai sair do lugar. E se ele estiver lá em cima, ele vai sair do lugar, o que é pior, né? Deixa ele lá em cima. Então, assim, planilha, você tem que saber ler. Você tem que entender o que você está anotando. Por que você está anotando? Outra coisa, onde é que eu vou anotar? Então, você tem que ter uma planilha com informações precisas, que te dê realmente, que fale o que você está tendo ali. Sabe aquela coisa, supermercado, R$300. Não, tem que ser 321,42. Sabe por quê? Lá no final vai dar diferença. E se você não for preciso, lá, a diferença lá embaixo pode te comprometer e muito. Outra coisa, fala, vamos ler todo mundo junto. Muito bem, estou gostando dessa classe. Agora eu vou falar 1, 2, 3 e todo mundo vai ler juntinho. 1, 2, 3. Não gastar antes de ganhar. A gente não faz isso, né? Não, a gente, como eu falei no início, nós estamos falando do pessoal lá fora. Então, como você aprendeu essa frase, você vai chegar para a pessoa lá fora e falar, olha, não gaste antes de ganhar. Nem vou comentar muito isso daí, porque no nosso caso... Pode. Peraí, deixa eu ir até aqui. É só para ouvir. Tem a internet, né? Eu adicionaria, não gastar antes de ganhar, custe o que custar. Exatamente. Eu posso plagiar a sua frase? Porque na minha próxima palestra eu vou colocar. Falar assim, olha, eu fui lá na Cresce e completaram essa frase aqui, não gastar antes de ganhar. Não importa quanto custe, é exatamente isso, não importa. Mas é só um pouquinho, mas está baratinho. Custe o que custar, custe a falação no ouvido, custe aquela coceirinha, parado, né? Até ter o dinheiro para gastar. Exatamente isso. Falei que essa classe aqui é boa, vocês estão, no final, aprovados. E evitar o uso de crédito. Como eu falei, usar o crédito não é proibido, mas você tem que ter sabedoria. E quando a gente não tem sabedoria, qual é a melhor coisa? Não fazer. Se você não sabe, não faça. Peça orientação, peça ajuda, mas não faça se você não sabe. Célia, como que eu faço para evitar o uso de crédito? Não usa. Mas eu estou precisando, como um amigo falou, custe o que custar. Usar... O que vão pensar de mim é a questão do status. Quem vai pensar de você é quem não te conhece. Porque quem te conhece, já conhece, e se está com você, e é seu amigo e está com você independente do que esteja acontecendo. Agora, se você tem uma pessoa que está com você porque você vai para restaurante, que está com você porque você tem um carrão, que o seu celular ele usa o tempo todo, que tira foto embaixo de água, que não sei... Querido, é uma encrenca. Sai fora. Dá um tchau. São coisas que nós precisamos parar para pensar. É necessário... O meu carro ele é de 2008. E, olha, eu vou te falar, ele me leva a todos os lugares que qualquer... Muito mais, que qualquer carro, não. Porque eu tenho amigos que têm carro aí de 2018, 2019, e vão no meu, porque o meu tem combustível, porque o meu tem seguro, porque o meu está pago, porque o meu anda, e o dele está com busca e apreensão, não pode sair, tem que deixar dentro da garagem, só sai em dia de pagamento, né? Uma vez por mês, põe um pouquinho de combustível ali, peraí, deixa eu ver quanto que gasta, daqui até ali é 2 litros, então 10 quilômetros, então ele só põe uns 2 litros. Então, assim, não adianta. Eu posso chegar aqui para você e falar assim, olha, eu tenho casa própria, eu tenho carro próprio, eu sou independente financeira, você vai falar, Célia é rica, né? Você não me conhece. Você não sabe de onde, você não sabe qual é a casa própria que eu tenho. Graças a Deus, é uma bênção de Deus, sim. Porque meu pai construiu.
Meu pai foi lá, trabalhou, ralou, abriu mão de algumas coisas, porque ele queria ter uma casa para deixar para o filho. Então, são escolhas, né? Dinheiro é assunto de família. Outro dia, eu atendendo uma pessoa, e eu mostrando para ela, olha, você vai ter que fazer isso, tal, aqui para sua filha. A educação financeira e a consultoria, querido, nós não mandamos fazer nada. Tá? Não tem o certo e nem o errado. Tem a sua escolha. Se a pessoa vive bem, endividada, ela dorme, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só acho que lá na frente não vai ser sustentável. Né? Hoje, nós temos força de trabalho, etc, etc. Lá eu tenho que pensar no futuro. Mas tudo bem, cada um, cada um. E eu orientando uma pessoa, falei assim, olha, com relação à sua filha, isso daqui que você está planejando, tem que esperar um pouco, tal, não cabe aqui agora. Ah, Célia, eu não posso dizer não para minha filha. Oi? Quantos anos tem a sua filha? 10. Oi? Quem manda? Espera um pouquinho, você tem uma filha de 10 anos que não aceita não dos pais? Desculpa, mas a minha geração, eu não tinha nem o sim, nem o não. Era falou e acabou e pronto. Falou não, né? Quem é aqui da época que o pai olha? O pai só olha. Meu pai olhava para mim, pronto, resolveu o assunto. Minha mãe, Célia, eu não vou falar de novo. Não, nem precisa, já fiz. Entende? E hoje nós estamos numa geração, e quem pensa que está educando bem os filhos, está estragando. Porque se ele não aprende a ouvir não dentro de casa, o mundo vai falar não para ele. Só que não vai ser como o pai e a mãe. Não vai ser assim, ó, não vamos fazer agora, mas vamos nos planejar. O mundo vai dar uma bordoada de um não e vai arrebentar ele inteirinho. Então, conversar com o cônjuge periodicamente. Essa pessoa que eu te falei de Curitiba, lá do Paraná, ele precisava pagar a faculdade da filha dele, senão ela ia perder, ela precisava fazer as provas do final do ano, foi no final do ano passado, e ele tinha um carro que ele podia vender, ele pagaria as dívidas dele e ele zeraria as dívidas. Zeraria, ele não ia ficar com nada mais. E aí, com o salário dele, da esposa, os dois trabalhavam, ia construindo novamente, paga a faculdade, paga as coisas que precisa, junta um pouco e compra outro carro. Ele falou assim, minha mulher falou assim, nem pense em vender o carro. Eu falei, então, querido, então você responde para ela, então vamos tirar a filha da faculdade, porque se não vender o carro, eu não vou pagar a faculdade dela, ela vai perder de qualquer forma. Então, a gente tira antes. Então, assim, é a questão do status. Ai, o que vão dizer de mim se me virem andar de ônibus? Se virem que eu troquei esse carro por um mais modesto. Vão falar que você tem juízo. Eu, pelo menos, falaria. Educar os filhos com relação a recursos financeiros. Tá? Saber dizer não para os filhos, para o cônjuge e para si mesmo. Muitas vezes a gente não sabe dizer não para nós mesmos. E se eu não sei dizer não para mim, eu não vou saber dizer não para você. Não é uma palavra saudável, mas que eu vejo na nossa sociedade uma dificuldade fora do comum para falar. A gente se arrebenta, e não é só nas finanças. Às vezes você não pode fazer, às vezes você não pode ir, às vezes você não pode dar, às vezes você não pode receber na sua casa, mas eu não posso falar não. Você pode falar não, porque você é dono de você mesmo. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Tem um outro cara, o Warren Buffett. Ele é um investidor americano, esse cara é milionário, ele é sócio da Apple, e o celular dele é um Samsung. Só para você saber, tá? Sim, o meu é um Samsung. Não, o meu é um Motorola, que eu troquei. Nem sabia mais que celular que eu estava. Mas isso aqui eu troquei, queridos, depois de 5 anos, tá? Não é que eu troco. Mas, assim, por que eu estou te falando isso? A necessidade dele, o Samsung supre. Então, ele não precisa de um iPhone. Tá? E aí, o que a gente faz? Não, eu tenho que ter. Eu vi pessoas ganhando R$900 com um iPhone. E o que é pior, o iPhone dela caiu, quebrou o vidro e estava ridículo, horroroso. Mas ele tinha um iPhone, um vidro quebrado, sem crédito, mas era um iPhone.
financiado em 36 vezes, mas era um iPhone. E eu com isso. Para minha necessidade, isso daqui, ó, totalmente. Nós temos que olhar dentro da necessidade. Também não estou fazendo propaganda, eu estou falando dele aqui, porque ele é sócio, só que ele é milionário. Mas sabe por que ele é milionário? Porque ele faz escolhas. Ele podia ter de graça, mas ele fala assim, para que eu vou ter de graça se não tenho necessidade? Quando você aprende a não ter necessidade de algumas coisas, você é mais saudável. E ele tem 2 regras. A regra número 1 dele é assim, ó, não perca dinheiro. Não, se você não perder dinheiro, você não precisa fazer mais nada. Você vai ter saúde financeira, você vai ter reserva financeira, mas você tem que olhar e falar assim, eu estou perdendo dinheiro nisso? E a regra número 2 é tão importante quanto a regra número 1. Não esqueça da regra número 1. Simples assim, tá? Então, assim, esses dias, o que é perder dinheiro? Deixa eu te dar um exemplo assim, bem banal. Mulher gosta muito de maquiagem, creme de rosto, creme de cabelo, aquelas coisas todas, né? E aí, quantos rostos a gente tem? Um só, né? E aí, tem as promoções assim. Um creme para o rosto custa lá 6 parcelas de R$16. 2 cremes, você paga 6 parcelas de 20. R$16, R$20, R$4 de diferença. Fala a verdade, eu vou comprar qual? Deveria ser o primeiro. Porque assim, não perca dinheiro, querido. Você não sabe nem se o creme vai dar certo, se é verdade o que falam. Mas por que você vai comprar 2, se você tem um rosto só? Não, eu estou economizando. Não está economizando, você está perdendo dinheiro. Você está empacando R$24. Célia, é pouquinho. Mas se você pensa no pouquinho, você consegue chegar no grande. O comportamento, o que eu estou falando para você, a questão do comportamento não é o valor monetário em si, é como você se comporta. Não perca. Se é uma coisa que você vai empacar... Uma vez nós fizemos uma palestra na Associação Comercial de Guarulhos, e essa eu não consigo esquecer, já faz acho que uns 3 anos, mais ou menos, e a pessoa falou assim, que os pais dele, 2 casal de idosos, bem idosos mesmo, já de 70 e 80 anos, mais ou menos, moravam só os 2, os filhos já eram casados, e eles foram no supermercado, e a batata estava em promoção, eles compraram um saco de 10 quilos de batata. Porque estava em promoção. Agora me fala, quer dizer, um casal que morava sozinho ia comer quando 10 quilos de batata? Então, assim, isso é perda de dinheiro. Está em promoção, está mais barato, mas se você vai pegar o seu dinheiro e empacar ali dentro, você está perdendo dinheiro. Tá? A coisa mais importante quando a pessoa está num buraco é parar de cavar. Às vezes a pessoa está atolada lá na dificuldade financeira, aquilo que eu falei no início, de erro na tomada de decisão. Ele já está endividado, aí ele vai para o banco pedir empréstimo. Banco, querido, não é consultor financeiro, o gerente não é educador financeiro, ele é um vendedor. Ele tem produtos que ele precisa te entregar, que ele precisa tirar lá da prateleira dele. Então, quando você pede um empréstimo, ele te empurra um seguro, um cartão de crédito, um título de capitalização e uma outra coisa. Exatamente. Nessa daqui, você vai procurar ajuda com um escavador. Então, se você estiver num buraco, conhece, né? Você não, porque a gente está falando do povo lá de fora. Fala para o pessoal lá fora que, se estiver no buraco, para de cavar. Terceiro hábito. Terceiro passo para você adquirir saúde financeira, você tem que ter o hábito de aprender a poupar. E a gente fala assim, se sobrar, eu poupo. Não, você primeiro tem que começar a poupar. Quanto, Célia? Querido, você tem que criar um hábito. Hábito, a gente não... Se você cria o hábito de caminhar e de correr, não é correndo 10 quilômetros no primeiro dia. Não é caminhando 15 quilômetros no primeiro dia. Talvez no primeiro dia você vai andar 50 metros. No segundo dia você vai andar 51 metros. No terceiro dia, daqui a pouco você está andando 3, 4, 5 quilômetros, porque você pegou o hábito. Então, criar o hábito de poupar. R$5. Primeira, como que eu começo a poupar? Qual é o primeiro passo para eu começar a poupar?
Muito bem. Tem que abrir uma poupança. Então, já sai, já levanta e fala, eu vou abrir uma poupança. Porque se você esperar ter o dinheiro para ir lá abrir a poupança, e quanto que eu vou pôr na poupança? A poupança aceita qualquer valor que você quiser. Se você chegar lá com 50 centavos e falar assim, eu quero depositar 50 centavos, o banco vai depositar os 50 centavos. E aí você não pega o cartão da poupança, tá? Você quer cartão da poupança? Não, não quero, mas me mandaram, quebra e joga fora. E você vai poupar para alguma coisa. Não só guarde dinheiro. Guardar dinheiro aleatoriamente, você vai guardar no mês e tirar no mês seguinte. O que é que você quer? Desculpa, como que você chama, querido? Nidan. Como o Nidan falou, primeiro, assim, você quer comprar alguma coisa? Eu vou guardar. Custe o que custar, né, Nidan? Então, custe a ansiedade, custe a pressa, custe a preocupação, o desejo, custe o que custar. Eu primeiro vou guardar. Faça uma experiência dessa. Ainda que seja com coisa pequena. Primeiro guarde. Depois você pega o dinheiro e vai lá comprar. E eu vou te falar mais uma coisa. Quando você fala assim, eu quero comprar um celular de R$4.000. Tá? Aí você vai lá e guarda o dinheiro. Aí você juntou os R$4.000. Aí você pega lá aquele monte de nota de 100 e vai para a loja, aquele bolinho, né? Aí você chega na loja e fala para o vendedor, quanto custa esse celular? R$3.900. Aí você pega aquele bolinho, você olha para o bolinho, olha para o celular que você queria, aí você olha para o outro, aqui, e esse aqui, R$2.900. Você olha para o bolinho, olha para o celular, você dá mais um passo, e esse aqui, R$1.900, eu vou levar esse. Vai sobrar 3, vai sobrar 2.100. Vai sobrar. Todo mundo faz isso. A gente compra sem pensar, porque a gente passa o cartão. Se você pegar o dinheiro na mão, você muda de ideia. Carro, celular, roupa, bolsa, o que for. Supermercado. Me diz uma coisa, se você vai no supermercado com cartão de crédito, você vai lá, pega um papelzinho, faz uma lista e fala assim, bom, a minha lista dá em torno de R$500, que é a compra da minha casa. Você pega o cartão de crédito, vai para o supermercado, você volta com o que tem na lista ou você volta com mais do que tem na lista? E se você tiver só com os R$500, 5 notinhas de 100 na mão, você volta com mais ou com menos? O que eu fiz aqui? Socorro, eu desliguei aqui. Voltou. Você volta com menos, no máximo, com os R$500, com o que você comprou, com o que você listou. Tá? Porque quando a gente está com o dinheiro na mão, nós somos mais conscientes. Vamos correr. Reserva, então, nós poupamos para quê? Para reservas, para férias, para festas, para situações emergenciais. Lembra que eu falei? Qualquer tipo de emergência. Lembra que eu falei? Se eu tenho um carro, eu tenho que ter uma reserva financeira. Porque carro, querido, você está na rua, ele vai quebrar. Entende? Ele vai quebrar quando ele não pode. Porque carro só quebra quando não pode. Né? E ele não pode quebrar nunca. Ele tem que durar lá uns 60 anos sem quebrar nunca, mas ele insiste em quebrar. O meu é de 2018 e ele insiste em quebrar. Não sei por quê. Olha, tão novinho. Objetivos, planos e sonhos. E isso, objetivos, planos e sonhos tem que ser da família. Sentar com a família e falar assim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma viagem, você quer a festa de 15 anos, você quer trocar de carro, você quer a reforma da casa, vamos planejar e vamos saber quanto que nós vamos gastar por mês. Revise o modelo cultural. Nós temos um modelo cultural que não nos traz responsabilidade financeira. Como eu falei no início, quem aqui, quando teve o primeiro dinheiro na mão, falaram para você, gasta um pouquinho e guarda um pouquinho? Ninguém. Nós temos na nossa mente, a nossa cultura dinheiro é para gastar. Dinheiro tem que ser um meio e não um fim. Guarde e gaste. Você tem que, como nós falamos anterior, o hábito de gastar. Primeiro você guarda. Você recebeu, tira lá R$5 e guarda. Recebeu, tira lá R$10 e guarda. Então, dessa forma, você tem que ter o dinheiro como um meio e não como um fim. O dinheiro é para as minhas conquistas, é para a minha saúde, é para o meu benefício, é para o meu futuro. Não viver em função dos outros. Isso daqui eu já nem vou mais comentar, porque a gente já falou bastante quando falou sobre status, daquilo que não interessa. Então, assim, busque orientação de um profissional.
Nós temos uma resistência muito grande. Eu falei isso no início. Nós temos uma doença, eu até postei na minha rede social, eu vi uma vez, e eu plagiei e postei na minha rede social. Uma pessoa manda um WhatsApp para um dentista. Ela fala assim, eu tenho um dente que está me incomodando. O que eu faço? O dentista responde assim, você quer um conselho ou uma consulta? Aí a pessoa fala, qual é a diferença? Ele fala assim, o conselho é de graça, a consulta é pago. O que você acha que a pessoa escolheu? O conselho, né? Aí, tá bom, então eu quero um conselho. O dentista fala assim, eu te aconselho que você procure faça uma consulta. Tá? Porque assim, queridos, não dá, eu estou com uma dor de cabeça, vai dar certo? Não vai dar certo, vai ser paliativo. No momento pode resolver, mas lá na frente é a questão do cavar o buraco. Tá? Você está cavando um buraco, você não sabe fazer, você precisa de ajuda, aprenda a procurar um profissional. Mas eu vou gastar mais dinheiro? Não, você vai parar de perder dinheiro. Nós mostramos para as pessoas que na consultoria, ela está aqui, ela está perdendo. Ela vai pagar, isso aqui, ela vai começar, vai chegar um momento que a consultoria vai se pagar pelo que ela parou de perder. E quando pagou a consultoria, ela parou de perder. Ela parou de perder o resto da vida dela. Então, agora, ela estava perdendo, ela parou de perder, e agora vai começar a acontecer o quê? Vai começar a sobrar, vai começar a ganhar. Tá? Isso é bom para mim, por quê? Porque vai me trazer alguns benefícios. Saúde financeira, mental e emocional. Tá? As pessoas estão doentes mentalmente, emocionalmente, irritadas, nervosas, preocupadas, não dormem à noite por causa das finanças. As finanças, como o Billy Graham falou, se elas estiverem acertadas, quase todas as áreas da sua vida vai estar organizada. Você vai ser mais produtivo, você vai criar mais, você vai ter mais ideias. Isso aconteceu tanto comigo como com o Júlio. Nós vimos, assim, depois, o Júlio passou por uma situação bem de endividamento, fim de casamento e todas essas coisas. Então, quando eu assisti o curso, eu fiz um curso com ele. Quando eu fiz o curso com ele, e ele falava daquilo ali, e eu via mudança na vida dele, aí eu não comecei a seguir ele, eu comecei a perseguir. Então, um blog dele, palestra que ele ia dar, de graça, tal. E aí eu quis trazer, que nem um amigo aqui falou, eu estou tão interessada, eu tenho adolescentes que precisavam ouvir disso. Quando você começa a ver que isso deu certo, você quer levar para os outros. Você olha para uma pessoa que está sofrendo do seu lado, puxa, eu quero levar isso daqui. E aí eu comecei a levar amigos meus para fazer o curso com o Júlio. Então, eu tinha feito o curso, aí eu falava para um, levava para fazer o curso, fazia o curso de novo, eu fiz o curso não sei quantas vezes. Até acho que uma hora ele me cansou de ver na plateia e falar assim, você não quer vir para frente? Você já tem tanto conhecimento. E aí eu comecei a conversar com ele e a acompanhar oficialmente ele nos cursos e palestras, e nós começamos a fazer palestras também em igrejas. E aí, pastores, amigos meus, eu comecei a oferecer as palestras nas igrejas para eles. E aí o Júlio falou assim, então, já que você está oferecendo, você tem competência para fazer. Começa a fazer. E aí, dentro dos trabalhos que foram surgindo, eu fui tendo a oportunidade, o Júlio, eu tenho uma consultoria que eu estou atendendo, surgiu essa outra aqui, coincidiu o dia e horário que é atender, até que a gente começou a ir para empresas e tudo mais. E é muito bom. Porque você vê o resultado, você quer levar para as outras pessoas. Nós fazemos alguns trabalhos sociais também. Nós terminamos um curso agora, quarta-feira, numa comunidade para pessoas carentes. Então, algumas coisas sociais a gente faz também. Tá? Harmonia familiar, né? Porque com quem que a gente briga? Com quem está mais próximo. Você não pode... Sabe aquela coisa assim? O patrão brigou com o marido brigou com a esposa brigou com o filho chutou o cachorro correu atrás do gato. A gente vai naquele que a gente sabe que pode bater, né? E que não vai apanhar. Mais produtividade e criatividade, falei bastante aqui sobre isso. Melhoria no relacionamento profissional, porque, sabe, como eu falei, dinheiro tem que ser respeitado e tem que ser valorizado. Aquela coisa, compra uma rifa? Não, não vou comprar. Mas é R$2. O que é R$2? Pode ser só R$2, pode ser só R$1, mas é meu e eu quero decidir para onde é que ele vai. E eu quero decidir que ele não vai para a rifa. E eu quero decidir que eu não vou me submeter a trabalhar numa coisa que eu não gosto,
simplesmente porque eu preciso do dinheiro. Porque, se eu tiver uma reserva financeira, eu posso ter um tempo maior para me dedicar a uma procura de uma colocação profissional melhor. Melhora nas decisões, falei bastante isso, sobre a pessoa que está endividada e ela vai procurar empréstimo para tentar sanar as dívidas, é um buraco sem fim. Eliminação de perdas, tá? Geração de ganhos. Quando você para de perder, o que começa a acontecer? Você começa a ganhar. Tem um curso de educação financeira que a gente... É uma balança. Tem um curso de educação financeira que a gente faz e que nós falamos assim, hoje você vai ter um aumento de salário ao contrário. Então, assim, você não vai injetar mais dinheiro, mas você vai parar de perder o que você tem. Se você para de perder, começa a sobrar. E quando começa a sobrar, você começa a investir. Você começou a investir, você começou a ganhar. Tá? Então, assim, é um ciclo. E melhora os resultados financeiros e não financeiros. Aí eu quero te dar aqui, ó, isso daqui é um comentário de pessoas que fizeram um programa numa empresa com a gente. Considero extremamente importante esse tipo de consultoria, auxiliando os participantes a conseguirem uma vida financeira saudável, controlando os seus gastos baseados em seus rendimentos. Então, é o que eu tenho como rendimento. Eu tenho que viver o meu padrão de vida tem que ser abaixo daquilo que eu recebo. E o que nós fazemos? Um padrão de vida acima. Primeiro eu construo o padrão de vida, depois eu corro atrás para pagar esse padrão de vida. Não é assim. Eu tenho que saber o que eu tenho e construir um padrão de vida menor. E não é inferior. Porque, assim, se eu tenho um carro e ele está bom, ele está seminovo e etc., e ele está quitado, eu não preciso me endividar para ter um carro zero. Se esse está me sustentando em tudo que eu preciso. Nós atendemos uma pessoa, um juiz, em Campo Grande. E ele falou assim, ele era um advogado, esse aqui já estou encerrando, eu vou contar essa historinha só para você ver a situação. Ele era um advogado, ele ganhava em torno de R$3.000, e ali um bom advogado, ele fez concurso, passou no concurso, passou a ser juiz federal. E de R$3.000, ele passou a ganhar 23.000. E aí, aquela questão do status, ganhando 23.000, ele morava numa casa, a casa dele era boa, quitada, num bairro razoável, mas como juiz, todos os outros juízes moravam em um condomínio fechado. E ele foi lá e comprou uma casa, num condomínio fechado. Agora, eu te pergunto, ele pagou à vista ou parcelado? Certo. E aí, ele já estava com a parcela da casa, mobiliou, etc., etc. E aí ele tinha um carro quitado, um bom carro, seminovo, etc., mas todos os juízes tinham um carro top de linha. Ele vendeu o carro quitado que ele tinha e comprou um carro top de linha. E a esposa dele, esposa de juiz, precisa de um carro. Ela tinha também, mas não era um carro top. Ele vendeu o carro da esposa quitado e comprou um carro para a esposa financiado. A frase dele, ele ganhava R$3.000, ele passou a ganhar R$23.000, e em 3 anos ele adquiriu uma dívida de R$500.000. Frase dele para nós, eu era feliz quando era advogado e eu não sabia. Ele tinha um padrão de vida, que como juiz, ele poderia, assim, guardar e fazer uma reserva financeira para, muito em pouco tempo, ele só viver com a esposa dele e criar os filhos, e os filhos crescerem, e ele, vou viver de renda, vou viver viajando. Não, sim, exato. Eu concordo, mas não precisa sair de uma casa digamos assim, de 3.000 para uma casa de 600.000. Porque a segurança do juiz, ele vai ter que se deslocar. E a gente vê, em questão... Eu não vou nem entrar nos detalhes de segurança, né, porque é uma outra, concordo plenamente. Mas você não precisa adquirir uma dívida de R$500.000 se você ganha 23. É insano, né? Então, assim, sem planejamento nenhum. Esse de baixo é um outro comentário. Para mim, foi tão bom que, além de sair das dívidas, parece que a sorte mudou. Começou a aparecer para mim
para mim, receitas inesperadas começaram a surgir sem a minha expectativa. Eu estou fazendo investimento. Por que começou a aparecer receitas inesperadas? Porque ele se tornou mais criativo. Ele começou a produzir mais, ele começou a criar mais, começou a aparecer, ele acha que a sorte mudou. Não, ele simplesmente saiu daquele ciclo vicioso de que ele não conseguia enxergar. Tá? E aí, para encerrar os trabalhos que nós fazemos cursos, consultoria individual, palestras e consultorias familiares. Então, a gente atende tanto a família, algumas pessoas nos procuram, eu sou casado, mas eu quero a consultoria só para mim. E aqui, você anota aí os nossos dados, esse é o meu celular, você pode entrar em contato, fazer perguntas, etc. Nós temos a Escola de Educação Financeira, que é os cursos que nós damos, o blog do Júlio, nosso e-mail, diretoria@esf, que é da escola, e o meu Instagram, @CeliaBispoCoach. O coach foi por acaso, porque tem aquela questão de nomes, né, que você vai pondo o nome, já tem. Então, anota aí, nós estamos à disposição de vocês para o que precisar.